Eu havia perdido meu marido 12 anos atrás. Não perderia meu filho também. Para protegê-lo, teria que deixar o luto de lado e enfrentar as víboras que o cercavam. Minha idade se tornou meu maior disfarce. A mãe fragilizada que ninguém veria como ameaça. O telefonema chegou durante meu jogo semanal de buraco no clube. Júlio estava na UTI depois de um acidente de carro. Estado grave, mas estável. Talvez as próximas horas fossem decisivas. Palavras que nenhuma mãe deveria ouvir sobre seu filho, mesmo que esse filho tivesse 38 anos. Saí correndo do clube e dirigi os 20 minutos até o Hospital São Judas em tempo recorde, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro desesperado. Mas antes de seguir, quero te convidar a participar. Me conte nos comentários de onde me acompanha e deixe também uma nota de 0 a 10 para essa história. Aproveita e se inscreve no canal, assim você não perde as próximas. O corredor do hospital parecia interminável enquanto eu apressava o passo em direção à unidade de terapia intensiva. Meus sapatos confortáveis rangendo contra o piso encerado. Apesar dos meus 63 anos e do joelho já operado, eu me movia com a energia desesperada que só o medo maternal pode gerar. Júlio Siqueira. Eu ofeguei no balcão da enfermagem. Sou a mãe dele. A jovem enfermeira levantou os olhos com reconhecimento no rosto. Dona Célia. Sim. Vou chamar a enfermeira Janaína. Ela está cuidando do seu filho. Eu me apoiei no balcão, tentando normalizar a respiração. Desde que perdi Dr. Hugo há 12 anos, com um ataque cardíaco fulminante, Júlio era tudo o que me restava. Meu menino brilhante e de bom coração, que ainda me ligava todo domingo sem falta, que jamais esquecia meu aniversário ou o Dia das Mães, que de alguma forma tinha se tornado o homem que eu e o pai sempre esperamos que fosse. Dona Célia. Eu me virei para ver uma mulher na casa dos 40 anos se aproximando, seu uniforme hospitalar impecável, apesar do longo plantão evidente em seus olhos cansados. Seu crachá a identificava como Janaína Salles, chefe da enfermagem da UTI. Sim, sou Célia Siqueira. Por favor, eu preciso ver meu filho. Ela assentiu, mas em vez de me guiar pelo corredor, segurou meu cotovelo e me levou para um pequeno recanto, longe da recepção. Sua expressão era profissional, mas com um toque de algo mais. Preocupação. Suspeita. Dona Célia, seu filho está estabilizado por enquanto. As próximas 24 horas serão críticas. A voz dela era baixa, medida. Ele tem múltiplas lesões internas, uma concussão cerebral grave, e estamos monitorando o inchaço no cérebro. O acidente? Disseram que os freios falharam. Minha voz embargou. A enfermeira Janaína olhou rapidamente ao redor, depois se inclinou. Foi o que foi reportado. Sim. Algo no tom dela me fez prestar mais atenção. Após 40 anos como professora de psicologia, eu desenvolvi um instinto apurado para quando as pessoas comunicavam mais do que as palavras transmitiam. O que você não está me dizendo? Eu perguntei calmamente. Ela hesitou, depois me encarou diretamente. Sua nora está aqui desde que a contatamos, junto com um homem que ela apresentou como colega e amigo do seu filho. Deve ser Diogo, pensei. Ele é o melhor amigo do Júlio. Trabalha com ele na Celeres. Se conhecem desde a faculdade. A enfermeira Janaína assentiu lentamente. Dona Célia. Sou enfermeira de UTI há 20 anos. A gente desenvolve instintos neste trabalho, sobre as pessoas, sobre os relacionamentos. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Tem algo de errado no comportamento deles. Eles não estão agindo como uma esposa e um amigo preocupados deveriam. Há algo estranho nas interações deles quando acham que ninguém está olhando. Um calafrio começou a se espalhar pelo meu peito. O que você quer dizer? Eu não consigo dizer exatamente, mas... Ela checou o relógio. Eles estão no quarto do seu filho agora. A condição dele está estável o suficiente para visitas limitadas. O aperto dela no meu braço se intensificou ligeiramente. Antes que você entre, eu quero que faça uma coisa por mim, Dona Célia. O quê? O quarto 214 fica no final daquele corredor. A porta está entreaberta.
Ela falou quase num sussurro agora. Por favor, fique do lado de fora da porta e escute por um momento antes de entrar. Se eu estiver errada, não há problema. Mas se eu estiver certa, ela deixou a frase no ar, com uma expressão grave. Em circunstâncias normais, eu teria dispensado um pedido tão inusitado, mas algo nos olhos dela, preocupação profissional misturada com compaixão humana, me fez assentir em concordância. Confie em mim, ela disse, soltando meu braço. Estarei na estação de enfermagem. Não tenha pressa. Eu segui pelo corredor, meus pensamentos acelerados. O que poderia haver de suspeito no comportamento de Gabriela e Diogo? Gabriela fazia parte da nossa família há 5 anos. Embora eu sempre tivesse sentido uma certa ambição por trás de sua fachada polida, Júlio a adorava, e isso tinha sido suficiente para mim. Ao me aproximar do quarto 214, pude ouvir vozes baixas vindas de dentro. Seguindo as instruções da enfermeira Janaína, me posicionei contra a parede, do lado de fora da porta entreaberta do quarto, sentindo-me um pouco ridícula, mas preocupada demais para ignorar o aviso. Preciso encontrar aquele drive. Era a voz tensa e urgente de Diogo. Se alguém vir o que está lá, nós dois estamos acabados. Eu já chequei o escritório dele em casa, Diogo, respondeu Gabriela, seu tom estranhamente profissional para uma mulher cujo marido jazia gravemente ferido. Não está lá. Ele deve ter escondido em outro lugar ou levado para o trabalho. Droga, Gabriela. Aquele drive tem tudo. As contas de fornecedores falsos, os registros de transferência, tudo, mais os nossos e-mails. Ninguém vai encontrar. Ela o cortou bruscamente. Teremos acesso ao escritório dele amanhã. Eu sou a esposa. Eles vão me deixar pegar os itens pessoais. E se ele acordar? A voz de Diogo baixou ainda mais, me forçando a fazer um esforço para ouvir. O médico disse que ainda há uma chance. Uma pausa. Então a voz de Gabriela, fria e clara. Então teremos que garantir que ele não tenha a oportunidade de falar, não é? O método da mangueira de freio quase funcionou. Só precisamos ser mais cuidadosos da próxima vez. Meu coração quase parou. Mangueira de freio, próxima vez. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto a verdade horrível se cristalizava. Isso era para ser limpo, sibilou Diogo. Um acidente, caso encerrado. Agora estamos falando em nos proteger, Diogo, interrompeu Gabriela. Em relação aos 2 milhões de reais que já movimentamos e os milhões a mais que podemos pegar quando eu tiver o controle das contas do Júlio. Sobre passar o resto das nossas vidas juntos em vez de ficarmos nos esgueirando. Não é isso que você quer? Claro que é. Mas então pare de choramingar e se concentre. Assim que a empresa pagar o seguro de vida dele e eu vender a casa, teremos mais do que suficiente para assumir. Nordeste ou Tailândia, talvez. Eu pressionei a mão contra a parede para me firmar, nauseada pelo que estava ouvindo. A esposa e o melhor amigo do meu filho não estavam apenas tendo um caso. Eles tinham tentado matá-lo, quase conseguiram, e estavam planejando terminar o serviço se ele recuperasse a consciência. O chão parecia se inclinar sob mim enquanto eu lutava para conter um grito de raiva e horror. Meu Júlio, meu único filho, traído da maneira mais fundamental possível pelas 2 pessoas em quem ele deveria poder confiar mais. Naquele momento, algo endureceu dentro de mim. Um núcleo de determinação fria se formando ao redor da dor em brasa. Eles não teriam sucesso, não enquanto eu respirasse. Eu perdi meu marido. Eu não perderia meu filho. Eu me afastei da porta silenciosamente. Décadas de maternidade me ensinaram a me mover sem fazer barulho. Minha mente estava acelerada, calculando opções com uma clareza que me surpreendeu, apesar do choque. Se eu os confrontasse agora, não teria provas além da minha palavra contra a deles. Eles negariam tudo, me pintariam como uma velha histérica e paranoica. Não, eu precisava de evidências. Um toque suave no meu ombro quase me fez pular. A enfermeira Janaína havia aparecido ao meu lado, sua expressão confirmando que ela havia antecipado exatamente o que eu ouviria. Siga-me, ela sussurrou.
me guiando ao redor da esquina para uma pequena sala de consultas. Dentro da sala de consultas, ela fechou a porta e se virou para mim. Você ouviu? Eles tentaram matar meu filho, eu disse, as palavras com gosto de cinza na minha boca. Eles sabotaram o carro dele e estão planejando terminar o serviço se ele recuperar a consciência. Janaína assentiu sombriamente. Eu suspeitei de algo quando eles chegaram, a linguagem corporal, o modo como sussurravam um para o outro quando achavam que ninguém estava olhando. Depois, ouvi fragmentos de conversa. O suficiente para me preocupar, ela hesitou. Dona Célia, você ligou para a polícia? Com que prova? Eu perguntei. Minha mente de professora já estava analisando o problema de múltiplos ângulos. Seria minha palavra contra a deles. Gabriela é jovem, atraente, aparentemente devotada. Ela está interpretando a esposa em luto perfeitamente para a equipe do hospital, não está? Até que você olhe de perto, Janaína concordou. Eu já vi luto verdadeiro centenas de vezes nesta unidade. O dela é uma atuação. E Diogo, o amigo prestativo, parado ao lado dela, mas os olhos dele a seguem quando ela se move. Eles ficam um pouco perto demais quando acham que ninguém está olhando. Ela balançou a cabeça. Pequenas coisas, mas elas se somam. Eles mencionaram um drive, eu disse, pensando alto. Algo com provas de fraude na empresa deles. Júlio deve ter descoberto o que estavam fazendo. E os confrontou? Não, eu disse, conhecendo meu filho. Júlio reuniria todos os fatos primeiro. Ele é metódico, sempre foi. Mesmo quando criança, ele alinhava as provas antes de vir a mim com um pedido. Um pensamento me atingiu. Quando eles disseram que o acidente aconteceu? Por volta das 20h30 da noite de ontem. Acidente de veículo único na rodovia Bandeirantes. O carro dele saiu da pista numa curva, bateu numa árvore. Minha mente iluminou com a última mensagem que havia recebido de Júlio na noite anterior. Mãe, verifica teu e-mail. Te mandei umas fotos do churras da firma. Te amo. Ele nunca me mandava fotos por e-mail. Ele normalmente as compartilhava pela nossa nuvem de fotos da família. Pareceu estranho na hora, mas eu estava ocupada com o meu clube do livro e ainda não tinha checado o e-mail. Eu preciso checar uma coisa, eu disse, pegando meu telefone com as mãos trêmulas. Abri meu e-mail e encontrei a mensagem de Júlio das 20h03 da noite passada. Havia de fato um anexo, mas o assunto agora parecia sinistro. Para guardar com segurança. Ele sabia, eu sussurrei, olhando para o e-mail não aberto. Ele sabia que estava em perigo. Janaína olhou por cima do meu ombro. Essa é a prova? Possivelmente. Eu não abri, subitamente consciente de que meu e-mail poderia ser acessado de outros dispositivos em casa. Preciso ter cuidado. Eles estão procurando por este drive, mas também podem checar as contas dele online. Dona Célia, Janaína disse gentilmente, eu preciso perguntar, o que você está planejando fazer? Como profissional de saúde, sou obrigada a relatar crimes suspeitos, mas sem provas concretas. Eu endireitei os ombros, sentindo cada um dos meus 63 anos, e, no entanto, de alguma forma, mais forte do que me sentia há uma década. Eu vou proteger meu filho. Eu vou expô-los, mas preciso de tempo. E preciso da sua ajuda. Ela estudou meu rosto, parecendo medir minha determinação. O que você precisa de mim? Primeiro preciso ver Júlio. Depois, preciso de informações sobre o estado dele em que eu possa confiar, não filtradas pela Gabriela. E preciso saber quando eles visitam, o que dizem, o que fazem. Ela assentiu. Eu consigo gerenciar isso. Mas, Dona Célia, se eles realmente tentaram matá-lo uma vez e estão planejando tentar de novo. Eles não terão sucesso, eu disse com calma certeza, porque eles não sabem que eu estou por dentro. Eles verão apenas uma mãe em luto, muito perturbada para ser uma ameaça. Era um papel que eu sabia que poderia interpretar de forma convincente porque metade dele não era atuação. A dor e o medo eram reais. Eu estava simplesmente canalizando-os para a determinação, em vez do desespero. Deixe-me levá-la para ver seu filho agora,
disse Janaína. Eles foram para a lanchonete. Temos cerca de 20 minutos. Ela me conduziu pelo corredor até o quarto 214. Apesar do aviso sobre a condição de Júlio, nada poderia ter me preparado para a visão do meu filho forte e cheio de vida, deitado imóvel entre um emaranhado de tubos e fios, seu rosto machucado e inchado quase irreconhecível. O silvo rítmico do ventilador e o bip constante dos monitores criavam um pano de fundo mecânico para a forma imóvel na cama. Ah, Júlio, eu sussurrei, movendo-me para o lado dele e pegando gentilmente sua mão. A única parte dele que parecia ilesa. Eu estou aqui agora. Você não está sozinho. Ele está fortemente sedado, explicou Janaína, em voz baixa. Os médicos induziram um coma para ajudar a controlar o inchaço cerebral. Os sinais vitais estão estáveis, mas críticos. Quais são as chances dele? Eu perguntei, sem tirar os olhos do rosto do meu filho. O Dr. Guilherme é o médico responsável. Ele discutirá os detalhes com você. Mas, ela hesitou, depois continuou com franqueza profissional. As próximas 48 horas são cruciais. Se o inchaço diminuir sem complicações, o prognóstico dele melhora significativamente. Eu assenti, assimilando isso. Então, eles têm uma janela estreita. Se forem terminar o serviço, como Gabriela colocou, seria em breve. Temos protocolos de segurança, Janaína me assegurou. E agora que estou ciente de um potencial dano intencional, posso implementar um monitoramento adicional sem levantar suspeitas. Obrigada, eu disse, ainda segurando a mão de Júlio. O Dr. Guilherme está disponível? Eu gostaria de falar com ele o mais rápido possível. Ele estará fazendo a ronda dentro de 1 hora. Vou garantir que ele fale com você em particular. Eu assenti, depois me inclinei mais perto de Júlio. Eu vou resolver isso, prometi suavemente. Apenas continue lutando. Não me deixe, meu amor. Não assim, não por causa deles. Ao me endireitar, avistei uma pequena bolsa de viagem no canto. Eram os pertences pessoais de Júlio que haviam sido trazidos com ele. Um plano começou a se formar na minha mente. Janaína, eu disse calmamente. Quando Gabriela e Diogo voltarem, eu preciso interpretar um papel. Eles não podem suspeitar que eu sei de nada. Eu serei a mãe perturbada, focada apenas na recuperação do meu filho, completamente confiante na esposa amorosa dele. E por trás disso, encarei-a firmemente. Por trás disso, estarei reunindo todas as provas que puder encontrar para proteger meu filho e levá-los à justiça. O equipamento de monitoramento continuou seu ritmo tranquilizador, enquanto eu me ajeitava na cadeira ao lado da cama de Júlio, já me preparando para a performance da minha vida. Gabriela e Diogo acreditavam estar lidando com uma velha indefesa e em luto. Eles não tinham ideia de quem eles realmente estavam enfrentando. Uma mãe sem nada a perder. Eu ouvi as vozes deles antes de entrar no quarto, o tom ensaiado de preocupação de Gabriela e o murmúrio mais grave de apoio de Diogo. Rapidamente, eu enxuguei lágrimas genuínas e compus meu rosto em uma expressão de angústia maternal, em vez da raiva que queimava sob minha pele. A porta se abriu. Gabriela entrou primeiro. Seu cabelo loiro liso preso em um rabo de cavalo perfeitamente desalinhado, bagunçado o suficiente para sugerir preocupação, mas ainda lisonjeiro. Seus olhos se arregalaram em aparente surpresa. Célia, quando você chegou? Ela correu para a frente, braços estendidos para um abraço que eu me forcei a aceitar. Cerca de 20 minutos atrás, eu disse, permitindo que minha voz tremesse. O hospital me ligou durante o jogo de buraco. Eu tentei ligar para você também, ela disse, recuando para estudar meu rosto com preocupação bem simulada. Você, pobre coitada, deve estar arrasada. Por cima do ombro dela, Diogo pairava na porta, seu rosto bonito arranjado em uma máscara apropriada de preocupação sombria. Eu o conhecia há quase 15 anos. O havia recebido em nossa casa inúmeras vezes, o havia tratado como família.
Agora, olhando para ele com minha nova percepção, eu me perguntava como havia perdido a frieza por trás do comportamento amigável dele. Olá, Diogo, eu disse, injetando calor na minha voz. Obrigada por estar aqui por Gabriela. Claro, ele respondeu, dando um passo à frente para colocar uma mão confortadora no meu ombro, a mesma mão que havia sabotado os freios do meu filho. Eu lutei contra a vontade de recuar. Júlio é meu melhor amigo. Eu ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. A polícia disse que parece falha nos freios. Gabriela explicou, movendo-se para ficar do lado oposto da cama de Júlio, pegando cuidadosamente a mão dele em um gesto que pareceria amoroso a qualquer observador. Um acidente tão bizarro. O pobre carro dele, eu murmurei, observando os rostos deles cuidadosamente. Ele amava aquele Audi. O importante é que ele se recupere, disse Diogo rapidamente. Rápido demais. Eu assenti, voltando minha atenção para Júlio. A enfermeira Janaína, eu acho, disse que eles induziram um coma para controlar o inchaço cerebral. O doutor Guilherme diz que é o procedimento padrão, Gabriela respondeu, sua voz firme. Não a voz trêmula de uma esposa aterrorizada de perder o marido, mas o tom controlado de alguém recitando informações. Eles começarão a retirá-lo do coma assim que o inchaço diminuir. Se diminuir, ela adicionou com a dose certa de soluço na voz. Ele é forte, eu disse, acariciando sinceramente o braço de Júlio. Ele sempre foi um guerreiro. Célia, disse Gabriela, seu tom mudando para algo mais gentil, mais íntimo. Você deve estar exausta. Por que não deixa Diogo te levar para casa? Você pode descansar, tomar um banho, talvez arrumar uma bolsa se quiser ficar mais perto do hospital. Eu vou ficar aqui com Júlio. Alarmes soaram na minha mente. Eles queriam que eu fosse embora. Longe de Júlio, longe do hospital onde eu poderia ouvir algo mais, longe de qualquer prova em potencial. Isso é muito atencioso, querida, eu disse, alcançando minha bolsa por um lenço. Mas eu não poderia deixá-lo agora, não antes de falar com o médico. Eu vi um lampejo de irritação cruzar os traços perfeitos dela antes que ela o suavizasse. Claro, então todos nós vamos esperar. Pelos 40 minutos seguintes, mantivemos uma encenação excruciante de solidariedade familiar ao redor da cama de Júlio. Eu fiz perguntas apropriadas sobre o acidente, ouvindo atentamente enquanto eles recontavam a versão deles, cuidadosamente construída. Júlio trabalhando até tarde, voltando para casa cansado, a trágica falha nos freios em uma curva que ele havia dirigido centenas de vezes antes. Eu assenti com simpatia quando Gabriela descreveu ter encontrado o escritório dele em casa em desordem. Ele deve estar trabalhando em algo importante, ela disse, os olhos piscando brevemente para Diogo. Durante tudo isso, eu interpretei meu papel. A mãe um tanto frágil, ocasionalmente confusa pela terminologia médica, completamente confiante na nora, grata pelo apoio do melhor amigo de seu filho. Eu até fiz questão de tomar meu remédio para a pressão, reforçando a percepção deles de que eu era fisicamente vulnerável. Quando o Dr. Guilherme Hawkins finalmente entrou, senti uma onda de alívio ao ver um rosto familiar. Guilherme havia sido um colega na universidade antes de deixar a academia pela prática médica, e mantivemos uma amizade cordial ao longo dos anos. Célia, ele disse, com preocupação genuína na voz ao apertar minha mão. Sinto muito por Júlio. Guilherme, eu respondi, permitindo que emoção real colorisse minha voz. Por favor, me diga tudo. Ele olhou ao redor da sala, encarando Gabriela e Diogo, e depois focou em mim. Deixe-me atualizar todos vocês sobre a condição de Júlio. Ele começou profissionalmente. Ele delineou as lesões em detalhes clínicos, múltiplas fraturas nas costelas, um pulmão perfurado, sangramento interno que havia sido reparado cirurgicamente, e a lesão cerebral traumática, que necessitava do coma induzido. Quando ele vai acordar? Gabriela perguntou, a mão dela ainda executando a carícia no braço de Júlio. Isso depende de como o inchaço responder ao tratamento, Dr. Guilherme respondeu. Estamos monitorando a pressão intracraniana de perto.
No melhor dos cenários, poderemos começar a reduzir a sedação em 48 a 72 horas. Eu captei a sutil troca de olhares entre Gabriela e Diogo. Uma janela de oportunidade para eles. E no pior caso? Eu perguntei, chamando até a atenção de volta para mim. A expressão de Guilherme suavizou. Célia, vamos focar nos indicadores positivos por enquanto. Os sinais vitais de Júlio estão estáveis, os reparos cirúrgicos estão firmes e ele está recebendo o melhor cuidado possível. Eu gostaria de falar com o senhor em particular, se me permite, eu disse, levantando-me da cadeira com um tremor deliberado. Sobre o histórico médico de Júlio. Pode haver coisas que ele ainda não compartilhou com Gabriela. Claro, ele concordou imediatamente. Podemos usar a sala de consultas. Eu deveria participar disso, Gabriela interveio, um toque de acidez rompendo sua fachada de preocupação. Como esposa dele. Querida, é só um histórico médico antigo, eu disse calmamente. Nada relevante para o tratamento atual dele, tenho certeza, mas eu me sentiria melhor compartilhando. Instinto de mãe, eu adicionei com um sorriso autodepreciativo. Você sabe como a gente se preocupa? Gabriela cedeu com óbvia relutância, incapaz de objetar sem parecer irracional. Claro, Célia, fique à vontade. Na sala de consultas privada, o comportamento profissional do Dr. Guilherme mudou para a preocupação pessoal. Célia, como você está realmente se aguentando? Isso deve ser devastador. Eu olhei diretamente nos olhos dele. Guilherme, eu preciso saber se a enfermeira Janaína falou com você sobre as observações dela. A expressão dele confirmou minha suspeita. Ela compartilhou as preocupações dela comigo há 1 hora sobre a esposa e o amigo de Júlio, e sobre uma conversa que ela acredita que você ouviu. Não foi um acidente, eu disse categoricamente. Eles sabotaram o carro dele. Eles estão tendo um caso e roubando da empresa. Júlio descobriu, e eles tentaram matá-lo. Para seu crédito, Guilherme não descartou minha alegação, nem sugeriu que eu estava confusa pelo luto. Em vez disso, ele perguntou: Você tem provas disso? Ainda não, mas Júlio pode ter me enviado algo. Eu expliquei sobre o e-mail que eu ainda não havia aberto e que eles mencionaram precisar encontrar um drive com informações incriminatórias. Célia, se o que você está dizendo é verdade, isso é um assunto de polícia. E eu vou à polícia. Eu o assegurei. Quando eu tiver provas concretas. Agora, seria minha palavra contra a deles, e eles montaram a história deles cuidadosamente. Ele me estudou pensativamente. O que você precisa de mim? Proteção para Júlio. Eles mencionaram terminar o que começaram se ele recuperar a consciência. Eu preciso saber que ele está seguro enquanto eu reúno as provas. Guilherme assentiu lentamente. Eu posso providenciar monitoramento contínuo, restringir visitas sob pretextos médicos e supervisionar pessoalmente quaisquer mudanças em seu plano de tratamento. Ele hesitou. Mas, Célia, tome cuidado. Se eles foram desesperados o suficiente para tentar assassinato uma vez. Eu sei, eu interrompi. Mas eles não me veem como uma ameaça, Guilherme. Eles veem uma velha em luto, muito perturbada para ser suspeita. Eu me inclinei. E esse é exatamente o disfarce de que eu preciso para derrubá-los. Ao retornarmos para o quarto de Júlio, eu endireitei os ombros e voltei para a personagem. A mãe preocupada, focada unicamente na recuperação do filho, completamente alheia às víboras ao seu lado. A performance mais importante da minha vida tinha acabado de começar. A manhã seguinte, me encontrou cochilando desconfortavelmente na poltrona reclinável ao lado da cama de Júlio, tendo insistido em passar a noite, apesar das repetidas ofertas de Gabriela para deixar a pobre Célia ter um descanso decente. Eu havia fingido dormir durante boa parte da noite, mas na realidade eu estava observando, escutando, planejando. Gabriela finalmente saiu, por volta das 23 horas, com Diogo se oferecendo para levá-la para casa, ambos fazendo questão de demonstrar relutância para o meu benefício. Me liguem imediatamente se algo mudar, ela instruiu a enfermeira noturna com a nota certa de autoridade preocupada.
Uma vez sozinha com meu filho, passei horas sussurrando garantias para ele, esperando que em algum lugar em seu estado sedado ele pudesse me ouvir. Eu vou resolver isso, Júlio. Apenas continue lutando. Agora, enquanto a luz da manhã filtrava pelas persianas, eu chequei meu relógio. 6h15. A troca de plantão aconteceria em breve e Janaína estaria de volta ao serviço. Eu precisava agir rápido. Eu peguei meu telefone e criei uma nova conta de e-mail com um nome de usuário aleatório. Então, encaminhei o e-mail para guardar com segurança de Júlio para ela, sem abrir o anexo. Se Gabriela tivesse acesso às contas de Júlio, eu não podia arriscar que ela visse que eu o tinha visualizado. Em seguida, deletei a mensagem encaminhada e esvaziei minha lixeira. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Janaína. Ela entrou calmamente, verificando os sinais vitais de Júlio com eficiência profissional antes de se virar para mim. Você não foi para casa, ela observou, com a voz baixa. Eu não consegui deixá-lo, respondi honestamente. Ela assentiu, compreendendo. Dr. Guilherme implementou os protocolos de monitoramento adicionais que discutimos. Júlio não será deixado sozinho em momento algum e restringimos quem pode administrar medicações. Obrigada. Eu sussurrei, olhando para meu filho ainda inconsciente. Alguma mudança durante a noite? A pressão intracraniana estabilizou, ela relatou. Isso é um sinal positivo. Dr. Guilherme fará uma avaliação completa durante as rondas da manhã. Ela hesitou, depois adicionou. Dona Célia, tenho um intervalo de 20 minutos às 7h30. Se você quiser tomar um café na lanchonete, eu posso lhe fazer companhia. Eu entendi o significado dela imediatamente. Uma chance de conversar longe de potenciais bisbilhoteiros em um lugar público, onde Gabriela ou Diogo não interromperiam. Parece ótimo, eu respondi. Eu preciso de cafeína. Precisamente às 7h30, após garantir que Júlio estava sendo monitorado por outra enfermeira em quem Janaína confiava, eu fui para a lanchonete. Janaína se juntou a mim em uma mesa de canto, colocando 2 xícaras de café fumegante. Obrigada, eu disse, aceitando a xícara com gratidão. Por tudo. Ela assentiu, com a expressão séria. Eu falei com a equipe da noite. Gabriela ligou 2 vezes durante a madrugada para checar a condição de Júlio. Isso parece apropriadamente preocupado, observei. Sim, exceto que ela perguntou especificamente se ele estava mostrando algum sinal de recuperação da consciência. Todas as vezes. Janaína mexeu o café pensativamente. Não é tipicamente no que os familiares se concentram primeiro. Eles perguntam sobre sinais vitais, nível de dor, estabilidade geral. Ela está preocupada que ele acorde e fale, eu disse sombriamente. Essa seria minha interpretação. Ela se inclinou para a frente. Dona Célia, você teve chance de olhar o que Júlio lhe enviou? Ainda não. Eu o encaminhei para uma conta segura. Eu precisarei de privacidade e um computador para examiná-lo adequadamente. Janaína considerou isso. O hospital tem uma pequena sala de recursos familiares com computadores. Geralmente fica vazia a essa hora. Perfeito, eu disse, sentindo uma onda de gratidão por essa aliada que eu havia encontrado. Mas eu preciso de mais um favor. Se Gabriela ou Diogo chegarem enquanto eu estiver fora, eu aviso imediatamente, ela prometeu. A sala de recursos fica no primeiro andar, sala 104. Você vai precisar disto para acessar os computadores. Ela deslizou um passe de visitante pela mesa. 20 minutos depois, eu estava sozinha na pequena sala. Entrei na nova conta de e-mail que havia criado. Com as mãos trêmulas, abri a mensagem de Júlio. O assunto, para guardar com segurança, parecia ainda mais sinistro agora. Mãe, se você está lendo isso, confio que meus instintos estavam certos. Algo não se encaixa nas finanças da Celeres, e eu tenho investigado mais a fundo. Em anexo está tudo o que encontrei até agora. Eu não sei quem está envolvido ainda, mas os números não mentem. Alguém está desviando dinheiro por meio de contas de fornecedores falsos há pelo menos 18 meses. Eu estou fazendo backup disso de várias maneiras porque não sei em quem confiar.
Guarde isso com segurança. Eu explico tudo quando te vir domingo no jantar. Te amo, Júlio. Meu coração se apertou. Ele estava planejando me contar tudo no nosso jantar regular de domingo, um evento que agora talvez nunca acontecesse. Enxuguei as lágrimas e abri o arquivo zip anexado. O que eu encontrei foi uma compilação meticulosa de registros financeiros, e-mails internos e as notas detalhadas de Júlio. Ele havia descoberto um esquema sofisticado onde fundos estavam sendo desviados para empresas de fachada que só existiam no papel. A documentação de suporte era completa, mas exigiria conhecimento financeiro para ser totalmente analisada. Então, eu encontrei algo que me fez prender a respiração. Uma série de capturas de tela do sistema de segurança da empresa. Júlio, aparentemente, havia acessado o registro de entradas no prédio fora do horário comercial. Múltiplas entradas mostravam Gabriela e Diogo acessando o prédio tarde da noite, frequentemente em questão de minutos um do outro, em noites em que Júlio estava viajando a negócios. Mas a prova definitiva era um arquivo de áudio rotulado simplesmente como Conversa Escritório P3. Com as mãos trêmulas, conectei os fones de ouvido fornecidos na estação de computador e apertei o play. Ninguém suspeita de nada, a voz tensa de Gabriela veio claramente. Júlio está muito ocupado com a conta Anderson para anotar as discrepâncias. Precisamos acelerar o cronograma, respondeu Diogo. A equipe de auditoria começa no próximo mês. Assim que fizermos o pagamento final, precisamos estar prontos para assumir. E Júlio? Gabriela perguntou, seu tom perturbadoramente casual. E ele? A voz de Diogo endureceu. Você disse que estava cuidando dessa parte. Uma risada suave. Não se preocupe. Assim que estivermos prontos, eu peço o divórcio. O acordo pré-nupcial é anulado se ele for infiel. E eu tenho preparado o terreno com os colegas dele, sugerindo que ele parece distante, trabalhando até tarde com a assistente dele. Garota esperta, Diogo murmurou, seguido por sons que só podiam ser de beijos. Só precisamos ser pacientes por mais algumas semanas, Gabriela continuou. Mantenha tudo normal. Ele não suspeita de nada. Mas Júlio havia suspeitado. Ele havia descoberto não apenas a fraude financeira, mas provavelmente o caso deles também. E quando ele os confrontou, ou quando eles perceberam que ele estava investigando, o plano deles havia mudado de divórcio para assassinato. Eu chequei a data no arquivo de áudio, 3 semanas atrás. O esquema deles claramente acelerou quando perceberam que Júlio estava investigando, mas eles não sabiam sobre esta prova. Eles estavam procurando por um drive, sem perceber que Júlio já tinha me enviado a informação. Eu copiei rapidamente todos os arquivos para a conta de armazenamento em nuvem que eu mantinha para minhas pesquisas de antes. Ao sair da sala de recursos, meu telefone vibrou com um texto de Janaína. Eles estão aqui, os dois. Respirando fundo, eu me recompus e voltei para a UTI. O peso do que eu havia descoberto era grande nos meus ombros, mas fortalecia minha determinação. Eu tinha a prova. Agora eu precisava de um plano para usá-la sem colocar Júlio ou a mim mesma em mais perigo. Quando retornei ao quarto de Júlio, encontrei Gabriela empoleirada ao lado da cama dele, segurando sua mão com preocupação ensaiada, enquanto Diogo estava na janela, rolando seu telefone. Ambos levantaram os olhos quando eu entrei, suas expressões mudando para máscaras idênticas de simpatia. Célia, Gabriela disse, levantando-se para me abraçar. Você parece exausta. Conseguiu dormir um pouco naquela cadeira horrível? O suficiente, eu respondi, dando tapinhas no braço dela antes de ir para o lado de Júlio. Alguma mudança esta manhã? Doutor Guilherme acabou de sair, ofereceu Diogo. Ele disse que a pressão no cérebro de Júlio está se estabilizando. Boas notícias, aparentemente. Eu assenti, estudando o rosto do meu filho por qualquer sinal de mudança. Os hematomas pareciam mais pronunciados sob a iluminação da manhã, mas além disso, ele parecia tranquilo. Boas notícias de fato, eu disse suavemente. Meu guerreiro forte. Gabriela voltou para sua posição ao lado da cama, retomando sua vigilância. Célia, Diogo e eu estávamos conversando.
Com sua licença, gostaríamos de passar pela casa dele hoje. Precisamos cuidar de algumas coisas, pagar contas, juntar alguns itens pessoais para quando ele acordar. Ela me deu um sorriso cansado. Suas roupas favoritas? Aquele travesseiro de viagem que ele adora. Pequenas coisas que podem fazê-lo se sentir mais confortável. Eu sabia exatamente o que eles realmente estavam procurando. O drive que Júlio havia mencionado, provas físicas que eles não sabiam que eu já possuía em formato digital. Isso é muito atencioso de vocês, eu disse, mantendo minha voz quente. Céu, eu deveria ter pensado nisso. Vocês querem que eu vá junto? Eu conheço os lugares favoritos dele. Vi um lampejo de alarme passar entre eles antes que Gabriela falasse rapidamente. Ah, não se preocupe com isso. Você deveria ficar aqui com Júlio. Nós conseguimos. Ah, bem, eu dei de ombros. Se vocês tiverem certeza. A chave reserva ainda está no mesmo lugar, Gabriela? Naquele vaso falso de planta na varanda? Sim, ela confirmou, claramente ansiosa para finalizar a conversa. Não ficaremos muito tempo. Só algumas horas. Voltaremos para a tarde. Depois que eles saíram, acenando com seus sorrisos falsos, eu me virei para Janaína, que havia entrado silenciosamente para verificar os sinais vitais de Júlio. Eles vão procurar provas, eu disse baixinho. E vão esvaziar a casa dele se necessário, ela respondeu. Você tem tudo o que precisa das provas digitais dele? Sim, mas eu ainda preciso ir à polícia com isso, e preciso fazer isso da maneira certa. Eu chequei meu relógio. Eram 10 horas da manhã de segunda-feira. Há um delegado que meu marido conhecia quando era vivo, alguém em quem eu confio. Deixe-me fazer algumas ligações. Nas próximas 2 horas, eu trabalhei na rede telefônica, eventualmente alcançando o delegado Marcos Tavares, que havia trabalhado com meu marido em vários casos de consulta médica legal anos atrás. Após explicar a situação e mencionar as provas, ele concordou em me encontrar no hospital pessoalmente às 14 horas. Dona Célia, ele disse, sua voz séria pelo telefone. Se o que você está dizendo é verdade, esta é uma situação delicada. Tentativa de homicídio, fraude, possivelmente mais. Eu vou levar alguém de crimes financeiros comigo e precisaremos avaliar as provas cuidadosamente. Entendo, eu respondi. Mas, delegado, meu filho está vulnerável, se eles suspeitarem que eu fui à polícia. Nós seremos discretos, ele me assegurou. E se suas provas são tão sólidas quanto você sugere, nós poderemos agir rapidamente. Gabriela e Diogo retornaram um pouco depois das 13 horas, ambos visivelmente tensos, apesar de seus esforços para parecerem descontraídos. Gabriela carregava uma pequena mala com o que supostamente eram pertences de Júlio. Encontramos algumas das camisetas favoritas dele, ela disse, abrindo a mala para me mostrar. E o travesseiro dele, alguns itens de higiene. Mas eu notei a frustração mal escondida em seus olhos, a forma como os dedos de Diogo tamborilavam inquietos contra a coxa dele. Eles não haviam encontrado o que estavam procurando. Vocês são tão atenciosos, eu disse com gratidão. Júlio tem sorte de ter vocês dois. As palavras quase me sufocaram, mas eu mantive meu sorriso firme. Gabriela examinou meu rosto e eu me perguntei brevemente se ela estava começando a suspeitar que eu não era tão ingênua quanto parecia. Mas então seu telefone tocou e ela o checou, franzindo a testa. Preciso atender esta ligação do trabalho, ela disse saindo para o corredor. Isso me deixou sozinha com Diogo e Júlio inconsciente. Diogo moveu-se para a janela, olhando para fora com aquele gesto inquieto de alguém carregando um peso. Como você está se segurando, Dona Célia? Ele perguntou, sem se virar. O melhor que posso, eu respondi, estudando suas costas. É difícil ver meu filho assim? Júlio é forte, Diogo disse. Ele sempre foi. Desde a faculdade, ele era o cara que nunca desistia. Por um momento, ouvi genuína emoção em sua voz. Um eco da amizade que uma vez existiu antes da ganância e da traição a corroeram. Isso quase me fez sentir pena dele. Quase. Vocês dois foram amigos por tanto tempo, eu disse suavemente. Desde a faculdade de administração, não é?
15 anos? 16, na verdade, ele corrigiu, ainda olhando pela janela. Eu o conheci no primeiro dia. Eu era um calouro de uma cidade pequena, completamente perdido, e Júlio, ele meio que me tomou sob a asa dele. Ele se virou então, e eu vi algo em seus olhos que poderia ter sido remorso. Ele sempre foi o cara bom, sabe? Sempre fazia a coisa certa. E você o traiu, eu pensei, mas mantive minha expressão neutra. Ele fala de você o tempo todo, eu disse, o que era verdade. Júlio havia considerado Diogo como um irmão. Vocês construíram tanto juntos na Celeres. Diogo assentiu, sua mandíbula apertando. Antes que ele pudesse responder, Gabriela voltou, seu rosto pálido. Precisamos ir, ela disse abruptamente para Diogo. Agora. O que aconteceu? Ele perguntou, alertado pelo tom dela. Te explico no carro. Vamos. Ela se virou para mim com um sorriso forçado. Célia, desculpe. Algo urgente surgiu no trabalho. Voltamos mais tarde, ok? Claro, querida, eu disse, observando-o sair às pressas. Assim que eles se foram, meu telefone vibrou. Um texto de um número desconhecido. Este é o delegado Tavares. Estou chegando em 10 minutos. Podemos nos encontrar na sala de consultas da UTI? Eu respondi confirmando. Então localizei Janaína para organizar a sala. Quando o delegado Tavares chegou, ele não estava sozinho. Uma mulher de cerca de 30 e poucos anos o acompanhava, vestindo um terno sóbrio e carregando um tablet. Dona Célia, o delegado me cumprimentou com um aperto de mão firme. Esta é a detetive Laura Santos, da nossa divisão de crimes financeiros. Obrigada por virem, eu disse, sentindo o peso do momento. Vamos direto ao ponto, disse o delegado Tavares, sentando-se. Mostre-nos o que você tem. Pelos 40 minutos seguintes, eu os guiei através de tudo, as provas digitais de Júlio, o áudio gravado, os registros de entrada, os e-mails. Eu também relatei a conversa que ouvi entre Gabriela e Diogo no quarto do hospital, sobre sabotagem dos freios e o plano de terminar o serviço se Júlio recuperasse a consciência. A detetive Santos tomou notas detalhadas, ocasionalmente fazendo perguntas penetrantes sobre linhas de tempo e detalhes específicos. Quando terminei, ela trocou um olhar significativo com o delegado. Esta é uma prova substancial, ela disse. A gravação de áudio sozinha é incriminatória e, combinada com os registros financeiros e seu testemunho da conversa deles, ela pausou. Temos base para a prisão por tentativa de homicídio e fraude corporativa. Mas aqui está a complicação, o delegado Tavares continuou. Se prendermos agora, o advogado deles argumentará que a conversa no hospital que você ouviu é testemunho indireto, e eles negarão a sabotagem dos freios. A gravação de Júlio e os registros financeiros são sólidos para a fraude, mas a ligação com a tentativa de assassinato é circunstancial. Então, o que vocês sugerem? Eu perguntei, embora já temesse a resposta. Precisamos pegá-los admitindo novamente, disse a detetive Santos. Idealmente em gravação, com você usando um equipamento. Se conseguirmos outra admissão clara sobre a sabotagem do carro ou a intenção de prejudicar Júlio juntamente com as outras provas, teremos um caso sólido. Meu estômago se revirou com a ideia, mas eu assenti. O que preciso fazer? Você os encontra novamente. Parece perturbada, como se tivesse descoberto algo, o delegado delineou. Deixa eles saberem que Júlio pode ter te contado algo ou deixado algo com você. Deixa eles nervosos. Pessoas nervosas cometem erros, dizem coisas que não deveriam. Isso vai colocá-la em risco, a detetive Santos adicionou. Precisamos ser claros sobre isso. Se eles se sentirem acuados, podem agir de forma imprevisível. Meu filho está em coma devido a eles, eu disse com firmeza. Eu vou correr o risco. Passamos a próxima hora planejando. A detetive Santos me equiparia com um gravador de áudio discreto. Eles posicionariam agentes à paisana no hospital e monitorariam minha segurança. O plano era eu confrontar Gabriela e Diogo na tarde seguinte, quando visitassem Júlio novamente. Lembre-se, o delegado Tavares aconselhou. Você não precisa acusá-los diretamente.
Apenas plante sementes de dúvida. Faça-os pensar que você sabe mais do que sabe. Deixe-os fazer a maior parte da conversa. Depois que eles saíram, usando a saída dos funcionários para evitar serem vistos, eu me sentei com Júlio novamente, segurando sua mão. Você reuniu todas essas provas. Eu sussurrei. Você foi tão corajoso, tão cuidadoso. Agora é minha vez de terminar o que você começou. A enfermeira Janaína entrou silenciosamente, verificando seu equipamento. Você está certa sobre fazer isso? Ela perguntou gentilmente. Não, eu admiti. Mas vou fazer mesmo assim. Aquela noite passou lentamente. Gabriela retornou por volta das 19 horas, sozinha desta vez, sua compostura habitual ligeiramente abalada. Ela se sentou do lado oposto da cama de Júlio, suas mãos apertadas no colo. Célia, ela disse após um longo silêncio. Posso perguntar uma coisa? Claro, querida. Júlio mencionou alguma coisa para você nas últimas semanas? Sobre trabalho? Ou qualquer coisa? Sua voz era cautelosa, medindo cada palavra. Aqui estava. Ela estava começando a se preocupar com o que Júlio poderia ter compartilhado comigo. Por que você pergunta? Eu respondi, mantendo meu tom casual, curioso. Ele simplesmente esteve tão distraído recentemente, ela disse rapidamente. Estive me perguntando se ele estava preocupado com algo. Talvez tenha mencionado para você? Ele sempre me diz que trabalho é trabalho. Eu respondi, o que era verdade. Júlio raramente discutia detalhes específicos de negócios comigo. Por quê? Você acha que algo estava incomodando ele? Não, eu... Gabriela parou, claramente não querendo dizer muito. Ele só esteve trabalhando muitas horas extras. Eu me preocupei. Eu deixei o silêncio se estender entre nós, observando ela se contorcer desconfortavelmente. Finalmente, ela se levantou. Vou pegar um café. Você quer alguma coisa? Não, obrigada. Depois que ela saiu, eu enviei um texto rápido para a detetive Santos. Ela está fazendo perguntas sobre o que Júlio pode ter me dito. Eles estão ficando nervosos. A resposta veio rapidamente. Bom, mantenha amanhã como planejado. Estaremos prontos. O dia seguinte chegou com uma névoa de ansiedade ao meu redor. A detetive Santos apareceu às 9 horas, disfarçada como uma representante de seguros, e me equipou com um pequeno microfone escondido sob meu colar. Ela testou o equipamento minuciosamente. Não se preocupe com estar perto deles, ela instruiu. Este equipamento vai captar a conversa claramente de até 3 metros de distância. Apenas foque em deixá-los falar. Gabriela e Diogo chegaram às 14 horas, conforme sua rotina habitual. Desta vez, eu estava esperando, encenando verificar meu telefone com expressão perturbada. Célia? Gabriela perguntou, notando minha agitação. Tudo bem? Eu olhei para cima, deixando que ela visse a preocupação em meus olhos. Ah, oi, queridos. Sim, Eu pausei, como se hesitante. É provavelmente nada. O que é nada? Diogo perguntou, trocando um olhar rápido com Gabriela. Bem, Júlio me enviou um e-mail estranho há alguns dias antes do acidente, eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Eu só abri ontem. Ele estava me pedindo para guardar algo com segurança para ele. Vi ambos se enrijecerem. Guardar o quê? Gabriela perguntou, tentando soar casual, mas falhando. Ele não especificou, eu disse, olhando para meu telefone. Só disse que era importante e que me explicaria quando me visse no domingo. Sua voz engrossou com emoção genuína. Nós íamos jantar juntos, e agora eu gesticulei para o filho inconsciente. Você mostrou isso para alguém? Diogo perguntou, se aproximando. Não, por que eu mostraria? Eu perguntei, parecendo confusa. Foi só uma mensagem estranha. Embora agora que penso sobre isso, especialmente após o acidente, eu deixei a frase inacabada, observando suas reações. Gabriela se moveu para o meu lado, colocando uma mão no meu ombro com um aperto um pouco forte demais. Célia, você pode me mostrar essa mensagem? Talvez ela ofereça alguma pista sobre o estado mental dele antes do acidente. Estado mental?
Eu repeti, franzindo a testa. Por que o estado mental dele importaria se foi uma falha mecânica? Bem, claro, ela disse rapidamente. Só para entender seus últimos dias melhor. Eu mantive minha expressão confusa, deixando um silêncio desconfortável preencher o ar. Finalmente, Diogo se manifestou, sua voz mais dura agora. Dona Célia, se Júlio lhe confiou algo, especialmente relacionado ao trabalho, pode ser importante. Pode haver questões legais, questões da empresa que precisam ser abordadas. Questões da empresa? Eu repeti lentamente. O que você quer dizer? Ele só quer dizer. Gabriela interveio, com os olhos brilhando de frustração. Que se Júlio estava trabalhando em algo sensível, a Celeres pode precisar acessar essas informações. Eu os estudei, deixando a suspeita mostrar em meu rosto pela primeira vez. Por que vocês dois estão tão interessados em um e-mail aleatório? O que está acontecendo? Nada está acontecendo, Diogo disse, mas sua voz estava muito alta, muito defensiva. Realmente? Eu pressionei, meu tom endurecendo. Porque vocês dois estão agindo muito estranho. Primeiro, vocês correram para a casa dele ontem. Depois Gabriela começou a fazer perguntas sobre o que Júlio pode ter me dito. E agora vocês estão praticamente exigindo que eu compartilhe meu e-mail pessoal. Ninguém está exigindo nada, Gabriela interrompeu, compondo seu rosto em uma expressão preocupada. Nós só estamos tentando ajudar. Com Júlio indisposto, há tantas coisas para gerenciar. Então me digam a verdade, eu disse, encarando-os. O que está realmente acontecendo na Celeres? Júlio descobriu algo, não foi? O silêncio que seguiu foi denso de tensão. Vi a guerra interna em seus rostos, quanto admitir, quanto negar. Finalmente, Diogo falou, sua voz baixa e ameaçadora, de uma forma que nunca tinha ouvido antes. Dona Célia, vou ser franco com você. Júlio estava investigando algumas discrepâncias financeiras no trabalho. Nós achamos que ele pode ter arquivos que provam irregularidades. Se esses arquivos forem para as pessoas erradas, muita gente poderia se prejudicar. Gente inocente. Gente inocente? Eu ecoei. Ou gente culpada? Gabriela se aproximou, com uma expressão que já não tinha mais vestígios de amabilidade. Onde está o que Júlio lhe enviou? Não tenho certeza do que você quer dizer, eu disse, recuando um passo. Não se faça de tola, ela cuspiu. Nós sabemos que Júlio descobriu sobre nós, sobre os fundos. Se ele enviou essas provas para você, precisamos delas de volta. Provas de quê? Eu pressionei, embora meu coração estivesse acelerado. Do caso de vocês? Da fraude? Ou da tentativa de assassinato? As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las, minhas emoções finalmente transbordando minha atuação cuidadosa. Os olhos de Gabriela se estreitaram perigosamente. Então você sabia, ela disse baixinho. O tempo todo, você estava fingindo. Eu sei que vocês sabotaram o carro dele, eu disse, mantendo a voz firme, apesar do medo crescendo dentro de mim. Eu sei sobre o dinheiro roubado. Eu ouvi vocês neste mesmo quarto, planejando terminar o serviço se ele acordasse. Diogo soltou um palavrão, passando a mão pelo cabelo. Gabriela, nós precisamos ir. Agora. Não, Gabriela disse, seus olhos ainda fixos em mim. Ela não pode provar nada. É a palavra dela contra a nossa. Na verdade, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Júlio provou tudo. Cada transação, cada encontro escondido de vocês, cada centavo roubado. E sim, ele me enviou tudo. O rosto de Gabriela ficou branco, depois vermelho de raiva. Sua velha intrometida. Você não sabe com quem está mexendo. Eu sei exatamente com quem estou mexendo, eu respondi. Com duas pessoas que tentaram matar meu filho e roubaram milhões. E agora a polícia sabe também. Naquele momento, a porta se abriu. O delegado Tavares e a detetive Santos entraram, junto com 2 policiais uniformizados. Gabriela Caldas, Diogo Costa, o delegado disse formalmente. Vocês estão presos por tentativa de homicídio, fraude corporativa e conspiração. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio.
Enquanto eles liam os direitos de Gabriela e Diogo, vi a realização se instalar em seus rostos. Gabriela me encarou com ódio puro enquanto algemavam suas mãos. Você não vai se safar disso, ela sibilou. Eu já me safei, eu respondi calmamente. Você subestimou o quanto uma mãe faria para proteger seu filho. Depois que os levaram, minhas pernas quase cederam. A detetive Santos me guiou para uma cadeira, removendo o microfone discretamente. Você se saiu perfeitamente, ela disse. Eles admitiram tudo o que precisávamos. O delegado Tavares se agachou ao meu lado. Dona Célia, vamos precisar de uma declaração formal, mas podemos esperar até você se recuperar. Você foi incrivelmente corajosa. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, eu disse, olhando para Júlio. Será que alguém pode verificar se todo esse estresse não afetou a condição dele? Janaína entrou naquele momento, como se tivesse sido convocada pelo pensamento. Ela verificou os monitores de Júlio, então se virou para mim com um sorriso. Seus sinais vitais estão estáveis. Na verdade, ela pausou, verificando novamente. O inchaço cerebral diminuiu mais do que esperávamos. Dr. Guilherme vai querer saber disso imediatamente. Nas semanas seguintes, enquanto Júlio lentamente emergia do coma, a história completa se desenrolou. A investigação revelou que Gabriela e Diogo haviam roubado mais de R$ 2 milhões da Celeres ao longo de 18 meses, com planos de desaparecer com ainda mais. Quando Júlio começou sua investigação, eles haviam entrado em pânico. A sabotagem do carro foi confirmada por especialistas forenses que encontraram evidências de adulteração na mangueira de freio. A gravação no quarto do hospital, combinada com os documentos de Júlio e as admissões deles para mim, construíram um caso que seus advogados não podiam contestar. Ambos enfrentariam décadas de prisão. As ações da Celeres haviam caído temporariamente antes de se estabilizarem, já que a empresa se apressou em garantir aos investidores que a fraude havia sido contida e que sistemas de supervisão aprimorados estavam sendo implementados. Júlio, uma vez recuperado o suficiente para falar, forneceu testemunho adicional que selou o destino deles. A recuperação dele foi lenta, mas constante. Cada dia trazia pequenas vitórias. Primeiro, o movimento dos dedos, depois, a fala, eventualmente, a capacidade de sentar. Os médicos chamaram isso de milagroso. Eu chamei de pura teimosia, a mesma qualidade que o havia levado a investigar a fraude em primeiro lugar, mesmo sabendo dos riscos. Mãe, ele disse a mim certa manhã, cerca de 3 meses após o acidente, agora transferido para uma instalação de reabilitação. Janaína me contou tudo. Como você fingiu por dias, nos enganou completamente. Eu aprendi com o melhor, eu disse, apertando sua mão. Você juntou todas aquelas provas, enviou para mim como um seguro. Você sabia que poderia estar em perigo. Ele assentiu sombriamente. Eu os confrontei na noite do acidente. Disse a eles que eu sabia sobre a fraude, sobre o caso deles. Gabriela implorou por uma chance de explicar, me pediu para encontrá-la em casa mais tarde. Ele balançou a cabeça. Eu deveria ter sabido melhor. No caminho para casa, os freios falharam completamente na curva da Bandeirantes. Ele encontrou meus olhos. Eu soube então que não tinha sido um acidente. Mas você havia se preparado, eu disse. Você me enviou aquelas provas. Você sabia que eu as usaria. Eu esperava não ter que usá-las, ele admitiu. Eu esperava estar errado sobre eles. Eu também, eu disse suavemente. Mas não estávamos, e agora eles vão pagar. E eles pagaram. Gabriela e Diogo foram sentenciados a 15 e 13 anos, respectivamente, por tentativa de homicídio, fraude e conspiração. A sentença foi acompanhada de restituição a Celeres e às vítimas de seus crimes. Sentada na sala do tribunal, quando o veredicto foi lido, eu senti uma sensação de encerramento que não esperava. Justiça havia sido feita, não através de vingança, mas através de paciência, planejamento e a força silenciosa que vem de proteger aqueles que amamos. Júlio eventualmente voltou ao trabalho na Celeres,
promovido a diretor de conformidade, onde ele poderia usar sua experiência para prevenir fraudes futuras. Ele também começou um relacionamento cauteloso com uma colega da reabilitação, alguém que o havia visto em seu ponto mais baixo e o amava de qualquer maneira. Quanto a mim, voltei para minha rotina de aposentada tranquila, jogos de buracos semanais, meu clube de leitura. Mas sempre que alguém me via como apenas uma velha gentil, eu me lembrava daquelas semanas no hospital, quando havia jogado o jogo mais perigoso da minha vida. Enquanto eu finalmente me permitia descansar por completo, um pensamento se estabeleceu com clareza cristalina. Quando corri para o hospital, desesperada pelo meu filho, jamais imaginei que um simples alerta mudaria tudo. Aquele aviso da enfermeira Janaína, pedindo que eu ficasse do lado de fora da porta e escutasse, não apenas salvou Júlio, mas me lembrou de algo essencial. A força mais poderosa do mundo não vem da juventude ou da riqueza, mas da determinação inabalável de uma mãe protegendo seu filho. E chegamos ao fim dessa história. Agora eu quero saber de você. O que faria diferente? De onde está me ouvindo? E que nota daria para essa narrativa? Escreve aí nos comentários, vou adorar saber. E se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal para mais histórias como essa.